Pedir que a igreja se coloca de pé, aplaudindo para o nosso Deus. Estamos a chamar o amado reverendo Alírio da Cruz para tomar a palavra neste momento. Aplauda e celebre bem forte ao nosso Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem ainda pode aguentar mais um pouco, diga eu estou pronto. Diga, nesta noite há algo grandioso preparado por Deus para a minha vida. Amém? Eu quero chamar aqui o último pregador desta noite. É alguém que eu estimo muito, acabou de chegar hoje da cidade de Luanda e é um amigo, alguém muito amigo e considerado. E eu aprendi a valorizar a graça de Deus na vida desse homem de Deus. Eu peço que você também aplauda o pastor Edson Sebastião. Tenha bondade. Aplauda bem forte ao nosso Deus. Seja bem-vindo, pastor Edson. Está a chegar agora de Luanda, mas a missão é segurança. Bem-vindo. Oh, glória, aleluia. Prazer em vê-lo aqui. Tenha bondade. Saúde assim, amada Igreja de Cristo. Também chegou agora o pastor Jonatas. Está a chegar agora. Aplauda Aplauda e celebre ao nosso Deus. Seja bem-vindo, homem de Deus, pastor Jonatas. Está a chegar agora. Está a chegar agora. Deus abençoe. Saudar a amada Igreja de Cristo. A paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Dê graça e paz ao irmão perto de si. Diga para ele paz e graça, paz e graça. Cumprimento perto de você mais uma vez. Diga para ele, estamos a viver um novo tempo. Diga para ele, estamos a viver um novo tempo. Estamos a viver uma nova estação. Estamos a viver uma nova estação. Então glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Antes de fazer leitura ao texto sagrado, quero expressar a minha gratidão ao líder desta casa, reverendo Alírio da Cruz, que eu conheci ele nas missões em Luanda. E eu digo assim, não ganhei apenas um amigo, mas eu ganhei um irmão. Reverendo Alírio é um homem muito simples de lidar, uma pessoa humilde, carismático. E eu posso dizer assim, quem tem um líder como Alírio da Cruz, vocês têm tudo nas mãos. E como sabemos, né? A luz de um grande líder e o sucesso de um grande homem de Deus como Alírio da Cruz não vem só. E também quero exprimir a minha gratidão à vida da esposa que luta pela vida do marido nos bastidores. Eu queria pedir à igreja uma salva de palmas para a mãe desta casa. E que Deus seja louvado. E também saudar os ilustres ministros. Não conheço muito o nome de vocês, mas sou grato por partilhar o altar por cada um de vocês e dar a honra aos meus antecedentes que ministraram aqui antes de mim e que estão a brindar a presença de Deus através da sabedoria e o conhecimento. Que Deus seja louvado pela vossa vida, queridos ministros. Eu peço uma salva de palmas para esses bravos ministros, distintos ministros. E o pastor Jonas, que chegou agora, né? O pastor Jonas é um amigo que lhe conheci em Portugal. E desde que nós nos ligamos, eu já disse que a partir de hoje teu nome agora é Jonatas Sebastião, porque é um amigo, é um irmão. Quanto mais que ele veio do Brasil
condições aqui. E eu disse para ele: você não vai ficar no hotel, vai ficar hospedado na minha casa, porque você convém sentar em minha casa. E eu quero uma salva de palmas para o pastor Jonatas. Que Deus possa ricamente abençoar, pastor Jonatas. Deus seja louvado, amém? Bem, faz a minha segunda vez nesta casa. A primeira vez estive aqui com a direção da igreja em Luanda, na pessoa do reverendo Ismael Sebastião, pastor Gaspar Miranda. Estivemos aqui numa caravana administrativa de acompanhamento à igreja. E esta é a minha segunda vez que me faço presente aqui, 9 meses depois. E se você deixar que o Espírito Santo te orienta, algo neste altar vai te levar a uma dimensão extraordinária. Quantos têm a Bíblia Sagrada? Digam amém. Daniel, capítulo do número 6, do versículo do número 10. E também agradecer à escola de coreografia que brindaram para nós uma linda dança de coreografia no nome de Jesus, o Ministério de Louvor, a banda. Agradecer a toda a equipa que se faz presente neste evento. Aleluia. Daniel, do seu capítulo número 6, a partir do seu versículo do número 10. Os que já acharam, digam amém. Podemos ler? Daniel, capítulo número 6, do versículo número 10. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estava assinada, entrou em sua casa e orava. Olha, havia no seu quarto uma janela aberta da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Versículo número 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando, suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por um espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Versículo 13. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem o edito que assinaste antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Versículo 14. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado a favor de Daniel, e propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol, e trabalhou para salvá-lo. Versículo penúltimo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando ao rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Palavra do Senhor. Eu disse palavra do Senhor. Amém. Querida igreja, eu gosto sempre de atribuir um tema da mensagem, porque o tema nos leva rapidamente no foco daquilo que é a logística do Espírito e a mensagem que o Senhor nos preparou para nos entregar nesta noite. E o tema da mensagem desta noite é orações fervorosas. Alguém pode repetir comigo? Eu acho que você precisa falar com mais propriedade. Não, alguém precisa falar com mais fé. Glória a Jesus. Muito bem. Querida igreja, quero que você coloque a mão na palavra que na sua cabeça, feche os teus olhos. Eterno Deus, poderoso, graças te dou por este momento.
Te louvo, Deus, por este culto e por este encontro dos teus filhos aqui nesse evento conhecido como a conferência, que tem como tema, Senhor, os atalaias. Então, Pai, fala a Deus e não te cales. Me usa, Espírito Santo, de forma expressiva. Fala, Pai, de forma profunda, para que todos quantos aqui estão saiam daqui transformados e abençoados. Eu te louvo e te agradeço, e que debaixo da tua cobertura, Deus, fala e não te cales, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A igreja digam amém. Tenha a bondade de sentar, querida igreja de Cristo. Peço encarecidamente a máxima atenção da igreja, porque estamos numa conferência que um dos temas que se destaca é atalaias. E se vamos falar de atalaia, é fundamental trazer a descrição o que de facto é atalaia. Atalaia está ligado ao vigilante. Nos tempos antigos, construções antigas, as cidades eram fortificadas por grandes muros. Esses muros protegiam a cidade, levando assim que havia apenas uma única entrada e a mesma entrada servia de saída. Como no passado as batalhas eram feitas por terra e água, e quando a terra era boa, também havia nela prosperidade. E se a terra tem muita prosperidade, para manter a sobrevivência dos descendentes, a terra, ou seja, a cidade era construída de muros fortes, que tinha mais ou menos a altura entre 30 metros a um mínimo 10 metros de altura. E nesses muros eram colocados guardas que ficavam dia e noite de sentinela, observando o panorama geográfico da cidade. Estes eram chamados de atalaia. A missão desses atalaia consistia em dois aspectos significativos. Primeiro, observar o infinito e observar a legitimidade se há algum perigo que se aproxima da cidade. Dois, comunicar com precisão o perigo que se aproximava da cidade. Desta feita, os soldados que ficavam no panorama abaixo do muro se organizavam do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de plano contingente, para defenderem a cidade. Portanto, os atalaia tinham uma tarefa muito importante na cidade. Se os atalaia eram distraídos e fracos, a cidade era invadida de forma surpresa. Mas se os atalaias eram atentos, a cidade era completamente vigilante e os inimigos não conseguiam nem entrar nem para a direita e nem pela esquerda, porque os atalaia eram atentos. E quando nós falamos de atalaia somos todos nós. Se você tem Jesus, você tem que viver uma vida de vigilância. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não é orar e vigiar, não. Primeiro é ver, depois orar para que você não entre em tentação. Quando Jesus ele diz que vigiai, depois orai, ele está nos mandando ficar atento, porque um verdadeiro atalaia é atento. Uma verdadeira atalaia é atenta. Ela percebe do perigo no perímetro da sua casa. Ele percebe das manobras do inimigo. Por esta que o atalaia que fica no muro da fortificação consegue ter olhos clínicos para perceber que os inimigos se aproximam para invadir a cidade. E com precisão ela anuncia os soldados para entrar em uma cursão para se defender, ou seja, defenderem. Quando vamos falar de atalaia, estamos a falar de pessoas atentas. Será que eu estou a entregar a mensagem para os atalaia que estão aqui reunidos nessa noite? Glorifica o nome do Senhor Jesus. Bem, Daniel também era um atalaia, mas deixa aqui trazer a definição e a descrição de Daniel que você conhece. Quem era Daniel? Daniel também era visto como um profeta.
Mas a verdadeira categoria de Daniel, ele era político. Ele era um político religioso da cidade de Judá, que ele fora levado para a Babilônia em cativo. Só que depois de chegar à Babilônia, Daniel foi separado para fazer parte da corte do rei. O plano de fazer parte da corte do rei devia-se porque o rei na qual governava a Babilônia não era babilônio. O rei Dário não era como o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele era babilônico. O rei Dário não era babilônio, ele era da Pérsia. E para entendermos isso, precisamos simplesmente dar um ponto de vista na leitura. E a própria leitura nos leva ao ponto referente daquilo que eu estou a dizer. Quando os seus homens evocaram ao rei que tinha que observar a lei, então foi dito que tinha que observar a lei dos medos e a lei dos persas. Se era a Babilônia, por que razão tinham que observar a lei da Pérsia? Então entendemos que a Pérsia tivera tomado por assalto Babilônia. E mais um ponto geográfico aqui nessa história: o rei, depois de se fortificar na posição, diz a Bíblia Sagrada que ele levantou 120 presidentes para que dessem conta do reino. 2, levantou 3 príncipes. Sabemos, para você ser rei, primeiro tem que exercer a categoria de príncipe. Então Daniel foi selecionado para ser um dia o rei. Entre os príncipes, dos 3 que foram levantados, estava lá Daniel, porque nele havia um espírito excelente. Redobre a sua atenção. E a Bíblia diz que o rei separa Daniel entre os 3 príncipes. Por que razão o rei separou 3 príncipes? Para que o rei não sofresse dano. Porque o rei sabia que entre os seus homens, que na qual tomaram a Babilônia, entre eles alguém poderia tomar o reino por assalto, por traição. Então o rei vai fortificar o reino. Levanta 120 presidentes, distribuindo por 120 cidades. Só que levanta 3 príncipes. Entre os 3 príncipes estava Daniel. Quando os homens deram conta que Daniel, que era um dos transportados de Judá, poderia ser um dos futuros reis, levantaram uma batalha de perseguição contra Daniel. Muitas vezes o que preocupa o teu inimigo não é a tua vitória. E aqui vou te abrir um panorama completamente diferente. Se você julga que a tua vitória preocupa o inimigo, você está errado. O que preocupa o inimigo não é a vitória, mas o que preocupa o inimigo é o fruto da sua vitória. Porque muita gente conquistou, mas não teve frutos. Muita gente alcançou, mas não frutificou. Mas aqueles que alcançaram e frutificaram, estes preocupam os seus inimigos. E eu posso trazer aqui um testemunho. Quando este ministério chegou aqui, não deu atenção a ninguém, ou seja, não chamou a atenção de ninguém. Mas quando decidiram construir esta igreja, que é o fruto da conquista, começou a levantar preocupações de pessoas à volta. Muita gente casou, é uma conquista, mas não preocupou ninguém. Mas o fruto do casamento começa a trazer preocupação. Então o que preocupa não é a vitória, mas é o fruto daquela conquista. Diga comigo: eu vou frutificar. Diga com mais propriedade: eu irei frutificar. Queira o diabo ou não, eu irei frutificar. Alguém pode receber essa profecia no nome de Jesus? Por esta razão que os amigos de Daniel, quando olharam para Daniel, perceberam que Daniel tem frutos. E o rei vai colocar Daniel um dia como rei. O sonho do rei vai trazer problema para Daniel. Muitas vezes o inimigo não vai te perseguir ainda por você existir, mas ele vai perseguir pela expectativa de vida que você tem, porque isso define os frutos que você está a gerar. É a expectativa de vida que você começa a apresentar. É por isso que você ainda não está na posição e já está no lugar naquela sala, mas você pode tentar te bloquear, você vai chegar lá.
incomoda o teu inimigo? E eu vou provar para você que Daniel tinha frutos. A Bíblia diz que nele havia um espírito excelente. Significa, queridos, que Daniel tinha uma capacidade excepcional de sair muito bem na sua tarefa. Quando você sabe multiplicar o que chega nas tuas mãos, você está a viver o outro nível. Está compreendendo a mensagem? Você está a viver o outro nível. Nem toda a gente tem habilidade de fazer o que você sabe fazer. Nem toda a gente tem excepcionalidade de conseguir vencer o que você consegue vencer. Nem toda a gente consegue sair do problema quanto você consegue sair de um problema. Sabe por que razão? Porque você nasceu para dar frutos. Que Satanás se prepara, porque 2026 você vai frutificar. Alguém está aqui para entender um recado profético na sua vida? Glória a Jesus, glória a Jesus. Senta, deixa eu começar a lhe trazer o panorama dessa história. Quando o rei pensa em dar o reino a Daniel, Daniel vai ter problemas. Muitas vezes o teu problema não começa quando você vai conquistar, mas ela começa quando os planos da tua conquista começam a ganhar forma. Porque quando os planos da tua conquista começam a ganhar forma, se preocupa, você vai ter problemas. Porque você tem que entender que o mundo tem 3 classes de pessoas. A primeira classe, aqueles que nada acontece. A segunda classe, aqueles que veem os acontecimentos. Só que a terceira classe é perigoso, aqueles que nada acontece. Só que o problema começa com aqueles que veem os acontecimentos. São aqueles que efetivamente vejam a vida dos outros bem certo, veem a vida dos outros a prosperar. O perigo começa com essa classe. Que essa classe sabe perfeitamente que conquistar não é uma tarefa fácil. Só que quando olham para você, você tem a graça da multiplicação. E se eu prego para alguém que não tem a graça da multiplicação, recebe pela unção de Deus que está na minha vida, recebe a graça da multiplicação, você vai dar certo. E a Bíblia diz que Daniel, o propósito e a proposta de colocá-lo como um dos príncipes vai dar problema. Este problema, não poderiam buscar ocasião para condenar Daniel. O inimigo sabe perfeitamente qual é a área que vai te atingir para lhe causar problemas. Procuraram falha a Daniel, não encontraram. Procuraram erro em Daniel, também não encontraram. Então descobriram que Daniel tem uma prática religiosa. Ele orava 3 vezes no dia. Quando o inimigo já não consegue mais te destruir, pergunta: mas qual é a igreja que você vai? Quando já o inimigo chega neste nível, é porque a feitiçaria que fez lá na floresta de Mayombe não está a dar certo. Está compreendendo a mensagem? Por essa razão vão mesmo ter que te suportar até 2006, porque vão entender que meteram-se com a pessoa errada. Alguém está entendendo o recado profético? Diga comigo: eu vou dar volta por cima. Quer eles ou não, eu darei volta por cima. Por essa razão que algumas vezes que parece que as pessoas estão a controlar a tua vida, controlar no teu espaço. É o inimigo buscando a ocasião, motivos para te prejudicar. Então, como não poderiam encontrar problemas a Daniel, foram buscar no costume dele. Orava 3 vezes ao dia. Algumas famílias que estão muito ligadas à feitiçaria têm esse caráter. Como não conseguiram te separar, estão agora a buscar pretexto, porque toda hora vai na igreja, toda hora a igreja, toda hora a igreja. Porque não estão a conseguir destruir aquilo que eles criaram de expectativa que vão conseguir. Por esta que eles buscaram a ocasião no costume de Daniel. E a Bíblia diz que foi colocada uma lei que durante 30 dias não poderia buscar um outro Deus ou orar a um outro Deus que não venha a ser o Deus do rei Dário. O rei concorda. Só que o rei não tinha noção que o plano devia se atingir Daniel.
O inimigo vai trabalhar sempre a todo custo para tentar te atingir. Por isso que em algumas casas você percebe que há uma mesa que se reúnem para falarem mal daqueles que têm luz própria. Há uma mesa que se levantam e comem para tentarem rir da desgraça e a ruína dos outros. E eu vim te dizer, podem rir, porque o ano não vai terminar. Você vai frutificar. Está compreendendo a mensagem? Você vai frutificar de tal maneira que a tua vitória vai chocar a muita gente. Porque a minha Bíblia me diz, Salmos capítulo 30, versículo 5: o choro que dura uma noite, alegria vem pelo amanhecer. Aliás, deixa eu profetizar para os atalaia que estão aqui. O ano de 2026 não vai terminar até que essa profecia se cumpra na tua vida. Receba! Glória! Senta, queridos. Deixa eu desenvolver aqui a visão da mensagem. Diz a Bíblia Sagrada que o rei então assina o decreto. Só que quando o rei vai assinar o decreto, Daniel toma conhecimento do plano dos seus inimigos. Quando Daniel toma conhecimento daquilo que os inimigos queriam fazê-lo, a Bíblia diz que Daniel vai redobrar a sua oração. E redobrar a sua oração quantas vezes por dia? 3. Se uma vez vocês se incomodaram, agora vão ter que me aguentar. Vou orar 3 vezes. Quando você é atalaia, você não tem medo da oposição. Quando você é atalaia, você não tem medo da perseguição. Quando você é atalaia, você não tem medo da feitiçaria. Pode ir até no Congo Democrático, pode ir até a Floresta do Mayombe, pode ir até qualquer lugar. Toda a ferramenta preparada contra ti, não! E eu vim profetizar o feitiço para este ano, não vai te atingir pelo sangue de Jesus. Por esta razão, Daniel vai orar 3 vezes. E para mais raiva, vai abrir a janela da casa. Não somente eu fecharei a porta, abrirei a porta e abrirei a janela para vocês ouvirem. Alguns feiticeiros têm que sentir que o Deus que você tem é Deus. Daniel vai abrir a janela. A coragem de Daniel me chama a atenção. Ele abre a janela da sua casa na direção da banda de Jerusalém, aonde ficava o palácio do rei, para vocês verem que eu não tenho medo daquilo que vocês estão a fazer, porque a minha Bíblia me diz que o coração do homem pode fazer, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu não tenha medo dos inimigos. Se você tem uma vida de oração, não tenha medo. Igreja, preste atenção. O diabo não tem medo de crente que vem para a igreja. Não tem medo de crente que atribui algum título. Mas ele tem medo de pessoas que oram de verdade. Alguém está aqui que diz que eu oro com fervor? Alguém está aqui para dizer que eu oro com autoridade? Alguém está aqui para dizer eu sou de guerra? Glória a Jesus por isso, aleluia. Não tenha medo. Por isso que Daniel vai mostrar para os inimigos: eu vou reagir. E Daniel vai reagir em oração. E quando os inimigos deram conta, foram capturar Daniel e levaram Daniel até ao rei. O rei percebe que toda essa lei, Daniel era o alvo. E se Daniel era o alvo, o rei vai fazer de tudo para tentar livrar Daniel. Eles revogaram a lei da Pérsia. Lhe fizeram perceber: não pode revogar a lei. O que está dito, está dito. O rei olha para Daniel e vai dizer assim: Daniel, o teu Deus, a que continuamente você serve, ele te livrará da cova dos leões. Deus não está presente na vida de Daniel quando ele foi tirado da sua casa. Deus não está presente de Daniel quando Daniel está sendo julgado. Deus não está presente na vida de Daniel quando Daniel está sendo levado na cova. Deus não está presente quando prenderam Daniel e estavam jogando Daniel na cova. Mas quando jogaram Daniel na cova, Deus vai aparecer, fechar a boca dos leões. Muitas vezes você vai ter a impressão que as coisas estão a correr mal, mas Deus está a ver todas as coisas, porque Deus percebe que aquele tempo ainda é teu tempo. Mas quando terminar o teu tempo e o tempo dos homens, começa o agir de Deus, porque aonde não chega a força do homem, chega o poder de... Por esta razão,
aparece no julgamento, Deus não aparece na condenação, mas quando Deus vai aparecer, já estava na cova. Só que quando Deus aparece, que tudo aparentava que já é tarde, mas a minha Bíblia mostra que para Deus nada é impossível. E Deus vai aparecer na vida de Daniel na cova. E quando Deus aparece na cova, diz para o leão: fecha a boca, não toca nele. Ninguém toca naquele que é ungido. Tradução: ninguém toca naquele que é atalaia. Aqui tem atalaia, aqui tem atalaia. Eu disse: aqui tem atalaia. Diga: 1000 se levantarão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu vou vencer. E a Bíblia diz que os leões ficaram mudos e com a boca bloqueada. Ficam de jejum, não tocam naquele que levantei. Daniel não era qualquer um. Eu estou tentando lhe fazer compreender que a dimensão de Daniel é oração aqui. Não brinca com gente que ora de verdade. Porque aonde tem oração de verdade, não tem nada que vai ser de pé. Permita-lhe fazer entender isso. Existem 3 tipos de oração. Primeira oração é conhecida como a oração de comunhão. A oração da comunhão é aquela oração que te liga você e Deus, aonde você faz confissão dos teus pecados, aonde você reconhece a soberania de Deus e a sua grandeza, de acordo com 1 capítulo do número 1, versículo do número 9. Quando você observa nessa oração, essa não é uma oração de pedido de necessidade, mas é uma oração que você presta adoração e reconhecimento a Deus. Já a segunda oração chama-se súplica. A oração de súplica é uma necessidade que tu te apresentas diante, de acordo com o livro de 1 de Pedro, do versículo número capítulo 5, 7, que diz assim: lancei sobre vós toda a vossa ansiedade. Nessa oração de súplica, você apresenta os problemas que você passa, as doenças, a enfermidade, o problema da família. Chama-se oração de súplica. Só que tem uma oração que é chamada a oração da intercessão. A oração da intercessão é a oração que liga de você para outra pessoa. Portanto, há problemas que você vai fazer a oração de comunhão, há problema que você vai fazer a oração de súplica, mas há problema que você vai ter que fazer a intercessão, que é a oração de batalha, é a oração de guerra. Mas quando eu observo os 3 níveis da oração, a oração de Daniel aqui não foi uma oração de súplica, também não foi uma oração de comunhão, ou seja, de intercessão. Foi uma oração de comunhão. Ele mostrou a grandiosidade de Deus que ele buscava. Simplesmente ele vai adorar. Quando observamos Jó capítulo do número 1, do versículo do número 19 até o versículo adiante 25, Jó, depois de ter conhecido e saber a ruína que abateu em sua casa, a única coisa que Jó fez, se prostrou de joelho, o adorou. Chama-se oração de comunhão. Nível de confiança, credibilidade e certeza. Aqui começamos a ter a dimensão que a oração de verdade, ela rompe montanhas. Onde crentes que oram de verdade, não tem problemas que prevalecem. Onde tem crentes que oram, não tem doença que fica. Chega a mão dos médicos, chega a mão de Deus. E deixa eu profetizar para alguém que está doente: receba a cura no nome de Jesus Cristo. Se teu filho está doente, receba a cura agora no nome de Jesus. Se há alguém que está aqui nessa sala que carrega alguma enfermidade, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o médico não faz, o meu Deus faz agora. Receba! Glória a Jesus. Ei. A Bíblia faz referência ao poder de uma oração em 1 Tessalonicenses capítulo número 5, do versículo número 17, vem Paulo escrevendo no povo de Tessalonicense: orai sem cessar. Aí vem o diabo tentar contrariar o poder da oração.
E essa forma de contrariar, você ouça muito isso. Não é de muito orar que somos ouvidos. Não é de muito orar que somos ouvidos. Eu sou estudioso de arqueologia bíblica, teologia bíblica, história bíblica. Revi a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não encontrei essa aplicação. A Bíblia diz: não é de muito falar que somos ouvidos. Satanás vai adulterar essa mensagem. Não é de muito orar que somos ouvidos. É mentira. Foi Jesus que disse: não é de muito falar que somos ouvidos. Ele estava a falar da humildade, da justiça, da dependência dele. Não é de tanto se justificar que você tem razão, mas é a humildade que faz a honra. Então vem Paulo a dizer: orai sem cessar. Aí não para por aí. Aí vem Isaías: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Vem o salmista, Salmo 91, versículo 1: os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele não para por ali. Versículo 7: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Salmista não para por ali. Versículo número 10: porque nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ele não para por ali, porque a teu respeito darei ordem aos teus anjos para que te guardam em todos os teus caminhos, para que o teu pé não tropeça em alguma pedra. O salmista não para por ali. Ele vai mostrar para a gente que ora de verdade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então eu vim dizer para você: Satanás, saia do meu caminho, eu vou passar. Diga para o irmão que está no teu lado: reage na oração. Diga para ele: você precisa orar. Você precisa orar mais. Diga: tem coisas que estão travadas. Para destravar, tens que orar. Glorifica Jesus. O problema de muita gente, pastor Jonatas, é a vontade que não tem de orar. Muito sonho, muito desejo, pouca oração. Quer ser, posso pregar para ministro? Quer ser pregador com pouca oração? Vai contar histórias. Porque a oração, revelação, sem oração não há revelação. Quer ter revelação? Tem que orar. Se não orar, vai contar história. Porque a oração é o único veículo que liga você e Deus. E quando não pode ligar você e Deus, Deus liga Ele até você, por causa do poder da oração. Quando observamos Salmos 23, não está a falar de prosperidade. O Salmos 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é o pastor Edson, também não é o pastor Jonatas, também não é o pastor reverendo Alírio. O pastor do Salmo 23 é Deus. Por isso ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não vou ter medo. Por quê? Ele é o meu pastor. Tradução: Ele é o meu Deus. Portanto, o Salmos 91, o Salmo 23 é oração. Você nunca vai ter revelação sem oração. Nós estamos numa geração que desejamos muito, sonhamos muito, mas pouco sacrifício, pouco exercício, pouca atividade espiritual. Queremos até começar um trabalho eclesiástico, mas sem pedir consulta a Deus por meio de oração. Sem oração não tem nada. A oração é a porta, a oração é o caminho, a oração é o caminho que traz as coisas que não podiam existir. Diga para quem está ao teu lado: você precisa orar mais. Existem problemas que você vai enfrentar, que não vai vencer porque está faltando oração. E vou te chocar muito mais ainda. Há conquistas que você quer, que Deus não te dá aquela conquista, porque o lugar que você quer é perigoso demais para quem não tem uma vida de oração. Vou te chocar mesmo. Pedistes e não recebeste porque pedis mal. Porque tem vitória, para você receber tem que ter vida de oração. Porque você tem que compreender, queridos, que existem cargos que são da morte. Quando você observa Salmo 91, versículo 11, olha o que a Bíblia diz, pastor Jonathan: a teu respeito vou dar ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos, para que o teu pé não te tropeça em alguma pedra. Entendes o que é isso? O que
Ia anjos descerem a respeito do pastor Jonatas, e não a oração para fazer as coisas acontecer. Agora você está compreendendo que oraste para ser promovido e não te promoveram? Eu vou te chocar mesmo. Deixa eu falar. Agora você está entendendo que para casar com ele e não casaste, porque aonde você queria entrar precisa ter uma vida de oração. Porque muitos casaram, acabaram de enfrentar feiticeiros e não foram os feiticeiros. Os casamentos foram destruídos. Porque o que faltou ali? Oração. Muita gente vai tomar a posição, chegou o cargo, chegou a categoria mais elevada dessa cidade, mas por não ter uma vida de oração, foi exonerado com derrota, com humilhação, e foi jogado com uma mão à frente e uma mão atrás. O que faltou ali? Diga para o irmão, você precisa orar mais. Diga para ele, você precisa orar. Diga para ele, tem portas que Deus não abre enquanto você não orar. Diga para ele, a oração, diga a verdade, diga, a oração, ela quebra protocolos, ela quebra fronteiras, ela quebra barreiras. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Come on, somebody. Eu preciso orar. E quando vamos observar a Bíblia Sagrada, vamos encontrar como Deus trabalha através do poder da oração. Isaías capítulo 60, do versículo número 11. Ele abre caminho, ele é a porta das riquezas. Porque toda essa referência, ela mostra o poder da oração. Quando observamos Isaías 60, versículo 11, o Senhor, através do poder da oração, ele vem como aqueles que abrem a porta da riqueza. Isaías capítulo 60, do versículo número 18, ele é a porta do louvor. Significa que quando você tem uma vida de oração, o seu louvor até é perfeito. O louvor não é apenas um louvor convencional, cantado pelas levitas, mas o louvor é considerado a vitória, a glória, a adoração que você dá a Deus pelas portas que Ele abriu na tua vida, pelas coisas que Ele fez a teu respeito. Então da tua boca vai sair o perfeito louvor. A Bíblia não para por ali. Quando vamos observar, de acordo com o livro de Oséias capítulo número 2, do versículo número 15, ele abre a porta da segurança. Significa que em Oséias o Senhor vem como segurança da vida daqueles que têm um ciclo de oração. Em João capítulo 10, versículo número 7, a Bíblia não para por ali. Ela apresenta que Jesus é a porta das ovelhas. A ovelha é representada por cada um de nós. Também a ovelha é representada por um filho que está perdido. Jesus pode dizer, a porta que foi fechada por ele, eu vou abrir a seu respeito. A Bíblia não para por ali. Quando vamos observar, ainda no livro de João, do versículo número 10, a partir do versículo mais abaixo, versículo número 9, ele se apresenta como a porta da salvação. Significa que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Quando você tem uma vida de oração, as promessas se cumprem. Quando você tem uma vida de oração, aquilo que está escrito vai se refletir na tua vida. Diga para o irmão, você precisa orar mais. Diga com propriedade, você precisa orar. Sacode ele, sacode ele. Diga, você tem que orar mais. Eu acho que alguém está pesado demais. Se fosse você, eu iria dizer para ele, você precisa orar mais. Dá um cultão do irmão que está no teu lado, diga, ora mais, ora mais, ora mais. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias, aleluias. A Bíblia não para por ali. Em Atos capítulo 11, do versículo número 27, Deus se revela a porta da fé para a libertação dos seus servos que estavam encarcerados. Em 1 de Coríntios capítulo 16, lá a partir do versículo número 9, ele é a porta, sim, ele é a porta eficaz. Diz, há uma porta eficaz que se me abriu, mas porém há muitos inimigos. A Bíblia não para por ali. Em Colossenses capítulo número 4, do versículo número 3, ele se revela que ele é a porta da palavra. O que sai da boca de Deus não volta para ele vazio. A Bíblia não para por ali. Apocalipse capítulo 3, versículo número 8, ele é a porta, se ninguém que ele abre e ninguém fecha, e a porta que ele fecha ninguém pode abrir. Apocalipse capítulo 4, versículo número 1, a Bíblia apresenta, ele é a porta do reino do céu. Significa, gente que tem uma vida de oração, quando não pode vencer aqui na terra, depois da morte, vai vencer lá no céu. Eu não sei se você ora ou você não ora, mas Deus está te dando uma mensagem que você precisa voltar ao ciclo das orações. Sem oração não há providência.
Sem oração não há logística. Quer logística? Ora. Porque quando observamos Salmos capítulo 30, versículo do número 5, se o choro que dura uma noite e a alegria vem pelo amanhecer, o que você entende com isso tudo? Oração. Quer logística amanhã? Ora. Você não pode viver uma vida de provisão sem ter uma vida de oração. Tem muita gente que perde tempo clamando os seus problemas para terceiro, mas não tem tempo para orar, mas tem tempo para explicar o problema. Não tem tempo para orar, mas tem tempo para discutir. Não tem tempo para orar, mas tem tempo para explicar a situação. Não tem tempo para orar, mas tem tempo para chorar. Vai orar. Se você não orar, não vai poder vivenciar aquilo que é sobrenatural. Você tem que orar. Atalaia é vigilante. Atalaia é aquele que vê. Nunca vai te fazer fé sem oração. Eu não conheço profetas sem oração. Para Deus te revelar, tem que ter vida de oração. Não é apenas orar, tem que ter vida de oração. A oração te tira o medo. A oração te tira o preconceito. A oração te tira o defeito. A oração traz a perfeição. A oração faz a correção. A oração endireita caminho. A oração faz a correção das coisas que o inimigo destruiu. A oração de um justo pode muito em seus defeitos. O que falta para muita gente não é a oportunidade de uma porta aberta que você quer. O que você está precisando é começar a voltar nas orações. Quando você não ora, você não vai vivenciar as coisas extraordinárias que você tanto deseja. Você tem que ter uma vida de oração. Eu oro para alguém que está aqui, que Deus lhe dá direção de oração. Porque nós estamos a pregar por uma geração hoje, pastor Jonatas, que tem até chamado, mas nunca consegue sair do ambiente da sua chamada, porque está a orar pouco. Quer descobrir quem é você? Ora. Quer descobrir qual é o propósito de Deus na tua vida? Ora. Quer saber se você está no caminho certo, no lugar certo? Ora. O problema dessa geração, não tem tempo para orar, pastor Alírio, mas tem tempo para desejar. A briga para subir no altar é grande, mas o interesse de orar é pouco. Por isso que quando subimos num altar, é shomene e nada de revelação. É shomene e nada de mensagem. Estou preocupado com a geração futura. Uma geração que pode correr risco de não viver uma vida de disciplina. Eu louvo a Jesus, pastor Lírio. Viemos de uma geração com princípios. Se o Senhor não viesse de uma geração com princípio, tu não farias isso. Se tu não viesse de uma geração com princípios, faria. Se nós viemos da geração com princípios, portanto, precisamos levar também a próxima geração com princípios. E não se cumpre princípios sem vida de oração. Porque a oração, ele libera um caráter eficaz que chama-se temor. O temor é que conserva os princípios. Portanto, a geração de hoje não está interessada em princípios, não está interessada em cumprir princípios. Oração sem princípio é soberba. Por essa razão que oramos, você encontra uma classe de pessoas que diz que ora muito, mas recebe pouco. A oração, sua vida tem que refletir conforme as tuas orações. Você não pode andar de um jeito e orar de outro jeito. Não pode viver de um jeito e orar de outro jeito. Sua vida tem que refletir nas tuas orações. A sua oração tem que refletir na sua vida. Não é orar uma coisa, viver outra coisa. Não é viver outra coisa e orar outra coisa. Tudo tem que girar no mesmo circuito. Só a oração trará o que está oculto, a revelação. Para terminar isso, nós observamos um homem chamado Elias. Depois de ser confrontado pela mulher de Acabe, Isabel, em Samaria, havia uma crise de identidade religiosa. Os profetas de Baal pareciam ser os verdadeiros profetas, e os profetas do Senhor foram escondidos por Obadias, porque tinham medo de sair na superfície, porque a rainha Isabel decidiu matar. Se eles se esconderam, é porque não tinham uma vida de oração. Porque eu aprendi, para Jonatas, que a oração torna você numa pessoa destemido. Quando você tem uma vida de oração, o medo não faz parte do teu panorama. Ao contrário, coragem, fé, a determinação
passa a fazer parte do seu panorama. Eu entendi, pastor, quando Jesus viveu na terra, os discípulos nunca oraram por Jesus. Me encontre alguma referência na Bíblia Sagrada que os discípulos oraram com Jesus. Nenhum discípulo orava com Jesus. Ao contrário, viram Jesus orar, mas dormiam. Viam Jesus orar, ficavam no barco. Viram Jesus sair para orar e ficavam estagnados. Por essa razão, quando Jesus vai na cruz, eles não conseguiram encarar a perseguição, fugiram. Mas quando foram batizados no Espírito Santo, nasceu dentro dele um espírito de oração e se tornaram homens destemidos. Pedro, que era medroso, vai ser o primeiro que vai divulgar o Jesus, e mais de 3 mil almas foram ganhas por um amor à mensagem de Jesus. Significa que quando você começa a viver uma vida de oração, Satanás vai ter que arrumar as suas de guarda, vai ter que arrumar as suas malas, porque o leão da tribo de Judá vai rugir. Aleluia! Quem pode glorificar o nome de Jesus, glorifica o nome do Senhor. Levanta as tuas mãos, diga: eu me levanto para reagir. Eu me levanto para reagir. Eu me levanto para orar. Eu me levanto para explodir. Glorifica o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica em pé quem está sentado. Segura na mão do teu lado. Sem oração não há revelação. Sem oração não há impacto. Elias precisava resolver um problema. E não foi resolver o problema com maldição. Tem muita gente que gosta de amaldiçoar os outros. Não tem vida de oração, quer amaldiçoar. Vai te voltar. Porque você pode amaldiçoar alguém que tem vida de oração. Eu costumo dizer assim: nunca te metas com quem tem uma vida de oração. Eu tenho medo de uma coisa: gente que ora. Porque ele move a justiça de Deus. Na terra não tem nada que me dá medo, senão pessoas que oram muito. Você pode ser a testemunha do Espírito Santo. Se te meteres com quem tem uma vida de oração, Deus vai te punir. Conhece a história de Miriam? 12 anos mais velha de Moisés, 92 anos, Moisés com 80 anos. Miriam, ela era uma anciã que comandava também a jurisdição da missão que Moisés tivera recebido do Senhor. Miriam era representante de todas as mulheres no arraial. Anciã de 92 anos, falou mal de um homem que tinha uma vida de oração. Deus fez a mão dela ganhar lepra. É assim. Foi tentar enganar um homem que tinha uma vida de oração, Eliseu. Terminou leproso. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus defeitos. Muitos de vocês querem que Deus faça justiça, mas a justiça que Deus precisa fazer está dentro de orações. Sem oração não terás o que você quer viver. Quer revelação? Ora. Quer logística? Ora. Quer cobertura? Ora. Quero direção? Ora. Quero visão? Quer a sabedoria? Ora. Nunca excederás sem viveres este ambiente. Jesus Cristo foi um modelo exemplar. Pastor Alírio, só mais 2 minutinhos, desculpa o tempo. Jesus Cristo teve uma vida exemplar, que mesmo sendo Ele Deus, morando na terra, se fazendo de homem, nunca Ele terminava a mensagem se depois não ia orar, Pastor Jonatas. Em todos os discursos de Jesus, após a missão, Ele ia orar. Era Deus. Tinha medo de alguma coisa? Não. Ele estava a nos comunicar que neste mundo tereis aflição. Se quer ter bom ânimo, tens que orar. Não é a sua intelectualidade, não é o raciocínio, não é o teu conhecimento que vai te dar determinadas vitórias. Tem coisas que você tem mesmo que orar. Eu tenho a mão direita e tenho a mão esquerda. A mão esquerda sou eu, a mão direita é Deus. Se eu tenho que levantar alguma coisa com um único braço, eu levanto este vaso. Só que o tamanho desse vaso não é igual ao tamanho dessa caixa de som.
não conseguiria levantar essa caixa de som com uma mão, porque é muito pesada. Então eu preciso da mão direita para dar o equilíbrio do contrapeso e segurar. Então entendemos que determinadas conquistas que não podem chegar nas tuas mãos, porque você não tem uma vida de oração para que Deus te apoie. Repara que eu estou falando da mão direita. A mão direita tem a bênção, a mão esquerda tem a maldição. Em toda a história da Bíblia Sagrada, Deus não se apresenta do lado esquerdo, Deus se apresenta sempre do lado direito. Quando observamos Salmos 91, 7, 1000 se levantarão a teu lado, 10.000 à tua direita. Por que o maior número está à direita? Porque à direita está Deus, e ninguém derruba a gente que está do lado de Deus. E o que te leva do lado de Deus? Oração. Sem oração tu não estás do lado de Deus. Quero estar próximo de Deus, quero estar na intimidade com Ele. Tenha uma vida de oração. E nessa noite quero convidar alguém a testar a sua capacidade daquilo que você tem. Você é um leão, você é uma leoa e você não sabe. Tu tens capacidade e você não sabe. Você pode, mas você não sabe. Seja da caixinha, porque quando você ora, você se liberta da caixinha, porque você mostra quem você é, e você precisa mostrar para o teu inimigo: eu não sou aquele que foi encolhido numa caixinha, eu estou aqui para rugir, para o meu inimigo, que dentro de mim o que existe é maior do que qualquer problema à minha volta. Alguém precisa orar nesta noite. Há um protocolo que vai quebrar através da oração de alguém. Há um protocolo que vai ser rompido nesta noite através da oração de alguém que vai reagir nessa noite. Há doentes nessa noite que serão libertados daquela enfermidade. Há trabalho de feitiçaria de panelas, em balaios, nos rios, nos mares, que serão quebrados e cancelados através da oração de alguém nessa noite. Há correntes do inferno nas famílias que impedem casamentos e lares, felicidades, que serão rompidas através da oração de alguém aqui esta noite. E eu quero que você levante a corrente de mão dada no alto. Diga comigo: vim reagir. Em oração, eu vim reagir. Pelo amor de Deus, diga: eu vim reagir. Usa mais fé. Eu vim reagir. Eu vim usar a autoridade contra toda a estrutura do mal. Saia! Saia! Eu vou te dar 1 minuto em oração. Em 1 minuto muita coisa pode mudar na tua história. Em 1 minuto muita coisa pode mudar na tua vida. Reage, reage, reage. Alguém precisa ser curada. Alguém precisa ser libertado. Alguém precisa ser livre. Reage, reage. Você tem 50 segundos. Reage em oração. Você tem 40 segundos. Reage, reage, reage. Deus está se revelando numa família que está presa, numa casa que está bloqueada. Reage, reage. Você tem 30 segundos. Você tem 30 segundos. Reage, reage. Aleluia. Você tem 10 segundos. Você tem 10 segundos. Reage, reage. Em nome de Jesus. Diga com autoridade: pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, eu decreto, eu entrego e eu declaro, Satanás, 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 saia! Glorifica o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplauda o nome dele. Oh glória! Rebracata! Oh Jesus! Mais aplausos, aplausos, aplausos para o nosso Deus! Aleluia! É a palavra de Deus, é Deus reagindo. Aleluia! Oh Jesus! Aplaude, aplaude, aplaude para o nosso Deus! Yes, yes, yes!
Uau, levanta sua mão para cima, diga: meu pai, nesta noite eu faço um compromisso. A partir de hoje eu vou dedicar minha vida em oração. Erga sua voz e ora. Rakapalate que peleia. Oh Deus da glória, nesta noite, a partir de hoje, eu vou dedicar a minha vida na oração para buscar a presença, para entrar nos mistérios. Ei, Deus da capaia, ela papapatiqueleca da palacia, ensina-me a orar, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja. Rakapapapaliquetelecata. Ei, padole capalique seia laia, ramando que pele catulique saia. Ei, rapapapapa. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, diga: ó Deus, todo obstáculo da minha oração cai por terra, cai por terra, cai por terra, em nome de Jesus. Erga sua voz, ora. Seja desfeito, seja destruído todo bloqueio das minhas orações. Seja desfeito, seja destruído agora pelo nome poderoso do Senhor Jesus. Eu estou a desfazer todos os bloqueios, tudo aquilo que é da bloquear a minha vida de oração, aquilo que é da me impedir. Preguiça, caia agora! Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Quem foi abençoado, aplauda e celebre. Glorifique ao nome do Senhor Jesus. Uau, meu Deus.